simbolicamente, estamos todos aqui abaixo a falar. Porque achamos que estas coisas, da maneira como nós representamos e ensinamos aquilo que fazemos, convém que corresponda a uma verdade interna, e a ideia é, de facto, que toda a gente que está aqui se sinta parte responsável do projeto, qualquer que seja. Está bem? E, portanto, vamos falar aqui de baixo. Eu vou dizer uma coisa que é gira, que nós conhecemos, eu sou artista e de mostrar coisas, esta é a primeira vez que estamos assim os dois. Mas pronto, mas eu acho que isto está a correr bem. O Dr. Bessa Peixoto é o diretor da psiquiatra, é o diretor de serviço do Hospital de Braga, de Psiquiatria, do Hospital de Braga, e é um dos autores do Plano Nacional de Prevenção do Suicídio. Pronto. E então, muito obrigada, tenho muito gosto. E veio hoje de Braga para estar aqui, chegou a horas, portanto isto é notável, para dizer também. O hotel tem a ver um documento, não vou pôr. Pronto. Muito obrigada. Então, bom dia a todos. Permitam-me, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade da doutora Paula Carvalho em ter convidado para estar aqui hoje a falar sobre prevenção do suicídio. É uma responsabilidade grande. Eu trabalho há alguns anos na área do suicídio, comecei a formar há imensos anos no Hospital de Braga uma consulta de prevenção do suicídio, que chamamos uma consulta de comportamentos suicidários. E um pouco, como dizia a doutora Paula Carvalho, à medida que o tempo vai passando, nós vamos tendo consciência que temos muito que andar ainda, temos muito que conhecer e muito que saber. Portanto, era desta posição pedindo-vos que me interrompessem quando as fazem. Eu trago muita coisa, desviei um pouco daquilo que era o título central que queria já assumir, isso que era a questão da prevenção do suicídio. Não deixando de falar nisso, mas contudo debruçar mais sobre os aspectos clínicos que, em minha opinião, levam à organização ou à estratégia daquilo que devem ser os principais, o primário da prevenção. É a minha forte convicção de que assenta essencialmente no saber clínico o desenho de uma prevenção que possa ser mais eficaz. Embora também saibamos que, sendo o suicídio de uma temática com origem, vamos dizer, multidimensional, há várias vertentes a serem tidas em consideração. Como bem entenderão, a vastidão do tema não permite que nos debrucemos sobre todos esses aspectos. Eu escolhi a área clínica e aquilo que da área clínica se pode tirar para a prevenção, para todos, aqui em conjunto, procurarmos entender melhor e trocarmos algumas opiniões. E assim, para além de fazer referência a alguns dados epidemiológicos, poucos, vou falar sobre a psicopatologia e sobre alguns aspectos particulares da psicopatologia, mas vou falar também sobre uma coisa que tem a ver com a emocionalidade, que já aqui foi focado pela doutora Paula Carvalho como um dos aspectos essenciais, porque eu acho que a psiquiatrização excessiva deste tema pode envolver, de facto, alguns riscos. E vou falar também sobre a questão da personalidade, se quiserem, sobre alguns traços da personalidade e sobre aquilo que poderíamos designar como alguns padrões interacionais que podem também ter alguma contribuir para alguma explicação dentro da área dos comportamentos suicidas. Bom, feito esta primeira colocada esta primeira questão, eu vou dar então só nota de algumas questões mais de ordem epidemiológica. Primeiro, isto podem encontrar no site da Organização Mundial de Saúde, até o qual publicado este ano, mas com dados referentes a 2012. Como sabem também, há alguma decalagem entre a data de publicação e os dados que são os dados retirados, enfim, daquilo que é a notificação feita a nível mundial. Este é um pouco o panorama. Nós sabemos que se suicidam todos os anos cerca de 1 milhão de pessoas em todo o mundo.
é um número, de facto, avassalador, que nos faz pensar muito nesta questão. Retiram-se, talvez, desta figura algumas questões que têm a ver, provavelmente, com alguma subnotificação ou ausência até de notificação em algumas áreas, e um aspecto interessante que tem a ver com os paralelos, com a incidência, ou prevalência, melhor dizendo, mais elevada do suicídio na região norte da Europa. Temos uma menor prevalência, por exemplo, na orla mediterrânea. Isso é um aspecto curioso que leva também e tem levado a alguma investigação na área da depressão e da sazonalidade da depressão. Vamos falar um pouco sobre isso e dado que o Dr. Álvaro Carvalho, que aqui está no cumprimento, também vai falar sobre a depressão, eu quero dizer que também vou entrar um bocadinho pelas questões da depressão, mas enfim, sem tentar rolar muito daquilo que vai ser a exposição do Dr. Álvaro. Pronto, na segunda metade do século XX, esta foi uma evolução. É uma evolução que se pode ver, são dados também da Organização Mundial de Saúde, ligeiramente ascendente, especialmente nos homens. Hoje, digamos que se planificou um pouco mais, aplanou, melhor dizendo, um pouco mais esta linha, embora com a tendência ainda de subida. Um aspecto também importante tem a ver na comparação dos dados de 1950 e depois de 2000, com aquilo que pode ser a translocação, vamos dizer, da maior prevalência do suicídio em idades abaixo dos 45 anos. Podem ver, em 1950 era acima dos 45 anos e, portanto, houve como que uma deslocação para idades mais baixas, mais jovens, com algum contributo, naturalmente, dos adultos jovens e até dos adolescentes. Este é outro aspecto importante que, enfim, traduz algumas mudanças epidemiológicas. Pronto, e depois isto que é conhecido também, são dados da Organização Mundial de Saúde de 2000, e que é conhecido por todos nós, que é esta evolução, primeiro esta diferença entre homens e mulheres, uma prevalência muito maior das taxas de suicídio, dos suicídios nos homens e menor nas mulheres, e com uma linha ascendente muito mais marcada também, de acordo com a progressão da idade, para os homens e para as mulheres, embora também para elas se verifique. Um aspecto curioso, que suscita uma série de questões também, tem a ver com a inversão disto no que diz respeito às tentativas de suicídio. Nós sabemos que, em relação às tentativas de suicídio, a prevalência é muito mais elevada, 5, 6, e há autores até que apontam 8 vezes nas mulheres do que nos homens. Então, há um aspecto curioso também desta linha. Desculpa. Esta linha que chega a partir dos 65 anos e que se encontra em quase todos os países. Bom, as taxas de suicídio em Portugal, aqui nesta evolução de 1950 a 2009, enfim, o que assistimos é um aspecto curioso, portanto, há uma evolução que se sobrepõe àqueles dados gerais da Organização Mundial de Saúde, mas há aqui, geralmente, no ano de 2000, nós passamos de um dígito para 2 dígitos, tínhamos uma taxa muito baixa, porque aparece como 5,1, até o 6,1, mas que sobe depois, a partir de 2000, para 2 dígitos, para 12, 11, 10, 9, tendo ultimamente baixado um pouco. Isto tem a ver, acreditamos, com aspectos ligados àquilo que são, digamos, os diagnósticos, a modificação dos diagnósticos para as situações de suicídio, por exemplo, as overdoses, as mortes violentas que não eram consideradas, mas que a nível europeu são consideradas e a partir de 2000 foram aprovadas. O que significa que provavelmente as taxas poderão ter aumentado por esta razão ou poderão ter aumentado quando existir também mais suicídio. É um aspecto que coloca algumas dúvidas, mas que, enfim, provavelmente terá a ver com estas razões. Podemos ver também aqui, continuando nesta questão epidemiológica, que isto propõe muito àquele gráfico para a organização que apresentado pela Organização Mundial de Saúde, com esta subida mais acentuada para os homens e para as mulheres, a partir dos 75, 74 anos. Mas a expressão é relativamente sobrecorrível àquela que há um bocado eu trouxe aqui um gráfico que representa também a evolução da União, que é um dos países, de facto, com uma taxa de suicídio mais elevada. Que isso é referido em toda a literatura e sabe-se que é a Organização Mundial de Saúde também.
E é curioso verificar que eles tiveram um aumento aqui por volta de 80, 85, para depois começarem a ter muita recuperação. Provavelmente ligada com as estratégias de prevenção de suicídio, muito mais, vou dizer, precocemente implementadas em outro aspecto curioso e que mostra aqui a diferença e que tem a ver com aquele gráfico em que se havia uma translocação para idades mais jovens, verifica-se que exatamente na maioria nós temos, entre os 45 e 54 anos, temos taxas mais elevadas, ou seja, aqui uma subida para haver depois uma nova descida, embora aos 65 anos volta a mesma expressão, taxas mais elevadas de suicídio. Portanto, isto está muito de acordo com aquela ideia da Organização Mundial de Saúde, que houve uma translocação das maiores taxas, das faixas etárias maiores para faixas etárias menores. Bom, mas também é muito conhecido, é curioso porque também viam no primeiro slide que havia as taxas de suicídio iam diminuindo à medida que caminhávamos para o sul, e na orla mediterrânea há taxas de facto bastante menores. Mas em Portugal acontece o contrário, isto também é conhecido, provavelmente todos nós, há algumas explicações, não vou agora discorrer muito sobre esses aspectos, mas que têm a ver com questões demográficas, questões sociais, isolamento social, e até ligados a fatores ligados à religiosidade, que funcionam como fatores protetores. Na verdade, em Portugal temos uma inversão, digamos, desta tendência que se acentua, que se diminui de norte para sul. Aqui, as taxas de suicídio são elevadas, foram ao longo do tempo, sempre desde 1930, e vejam que em 2003 esta situação se mantém. Então, se isto foi um exemplo apenas, mas já com taxas superiores, como disse há bocado, a partir de 2000, elas subiram, mas esta diferença entre o Norte e o Sul mantém-se acentuada. Portanto, as explicações já não ao redor daquilo que eu vos disse há pouco. E reparem aqui a Avenida, o Alentejo Cultural, com taxas muito mais elevadas, que são muito semelhantes àquelas que encontramos em países do norte da Europa. É um aspecto muito curioso porque se mantém também ao longo dos anos e tem dado origem a alguns estudos e até algumas especulações sobre as verdadeiras razões destas diferenças num país, ao fim e ao cabo, tão pequeno como o nosso, não é? Porque a questão não se põe aqui tanto em relação à distância, mas às diferenças das características que podem levar a estas diferenças. Eu trouxe isso só para mostrar, digamos, de uma forma mais específica. Reparem no Alentejo Litoral, temos aqui esta primeira coluna é a taxa de suicídio total, homens e mulheres. E reparem, 28,4, se for para a minha região, no Ponto Braga, vamos encontrar taxas muito mais baixas, não é? E à medida que caminhamos para o sul, estas taxas vão aumentando. Isto é para mostrar aqui um pouco isto. Bom, o suicídio não é de facto, não é em si uma doença, nem necessariamente a manifestação de uma doença. É um facto isto, e não podemos olhar para o suicídio apenas nesta ótica. Eu comecei por afirmar que hoje iria falar um pouco sobre a psicopatologia, sobre as emoções, sobre alguns padrões interacionais, de facto, mas o suicídio está muito ligado às perturbações mentais. Não sendo necessariamente uma doença, está muito ligado. E não podemos perder isso de vista, este aspecto. Falamos das tentativas de suicídio e suicídio. As tentativas de suicídio são, porventura, o maior risco de suicídio. A história da existência de uma tentativa de suicídio representa por si um risco, dado que 10 a 15% das pessoas que têm uma tentativa de suicídio, aliás, 10 a 15% das pessoas que fizeram uma tentativa de suicídio correm o risco de se virem a suicidar, mas, de facto, 30 a 40% das pessoas que se suicidaram têm histórias de tentativas de suicídio. Portanto, este aspecto é um aspecto muito importante quando tratamos desta temática. O suicídio, lá está, não pode ser visto só num ambiente clínico e, portanto, não é essa, digamos, a intenção, aqui ao falar mais da psicopatologia, porque ele é, de facto, multidimensional, resulta desta interação complexa entre uma série de aspectos. Aspectos que começam agora, e até em Portugal, a ser estudados, especificamente, em relação à parte genética. Lembro os trabalhos do professor Alda Ambrosio em Coimbra,
Coimbra, que tem feito um trabalho extraordinário de internar na genética, com resultados publicados na área biológica, dos estudos que têm sido feitos na depressão, e aqui falo de Braga, da Escola de Ciências da Saúde e do Instituto de Ciências da Vida, e de toda a investigação que tem sido feita no sentido de entender melhor alguns aspectos da depressão relacionados com o suicídio. Na área da psicologia há uma série de trabalhos que são muito interessantes, da depressão e do suicídio. Na sociologia, o professor Fausto Amaro, em Lisboa, que tem também dado um contributo grande para uma melhor compreensão do suicídio. Portanto, esta multidimensionalidade tem que ser sempre encarada com alguma seriedade quando falamos do suicídio. Tive a ocasião de ver há pouco tempo um manual da Organização Mundial de Saúde, dirigido essencialmente para os cuidados primários de saúde, em que são colocados alguns aspectos que achei muito interessantes, não é? Porque falam dos alertas de suicídio, falam dos sintomas essenciais da depressão, depois dizem, bem, mas dos elementos clínicos, quais são aqueles que contribuem, provavelmente implicam maior risco de suicídio, e ainda dizem baixo a seguir, bem, quais são as pessoas, então, que estão deprimidas e estão em maior risco. É muito curioso, não? Eu achei que seria interessante mostrar aqui. Isto, alerta de suicídio, nós conhecemos isto, mas está muito bem explicado aqui, a questão do isolamento, a alteração da comunicação das pessoas com a família, quase sempre de forma mais ou menos súbita, a doença psiquiátrica, naturalmente o alcoolismo, a comorbidade, aliás, das doenças psiquiátricas com o alcoolismo, só por si fazem subir o risco de suicídio, estados de angústia, mudança de comportamento, com irritabilidade, pessimismo, apatia, perturbações de comportamento, antecedentes de tentativa de suicídio. E reparem, desviamos um pouco das doenças psiquiátricas para entrarmos no comportamento e não necessariamente no âmbito de uma doença psiquiátrica. Este aspecto é importante. Os estados de angústia, mas não no âmbito só de uma doença psiquiátrica. Este é um aspecto importante. Estamos a desviar para a questão, a doutora Paula Carvalho entrou aqui, da emocionalidade, não necessariamente da psicopatologia ou da nosologia psiquiátrica específica. Portanto, a questão da culpabilidade muito central na depressão, mas não só na depressão. A culpabilidade é importante, enquanto emoção essencial no suicídio. Portanto, as perdas recentes, antecedentes familiares de suicídio, enfim, desejo súbito de pôr em ordem todas as questões pessoais. Isto é muito comum, é uma história muito comum que nós apanhamos das autópsias psicológicas, não é? É esta descrição de como as pessoas, de repente, enfim, foram pagar as suas dívidas, foram pôr tudo em ordem, despediram-se das pessoas, despediram-se dos médicos, muitas vezes. Isto é um aspecto muito curioso. Um cheiro de solidão, abandono, desespero. A redação da nota, sabe-se que as notas de suicídio traduzem uma forte intencionalidade de suicídio. Isto é muito importante. Os doentes fizeram uma tentativa de suicídio. Quando deixam a nota de suicídio, nós sabemos que a intencionalidade aí é muito marcada e, portanto, aqui não ficamos com muitas dúvidas. As questões ligadas, enfim, ao estado somático precário, ter em conta também a questão da menção retida sobre a morte, porque há um mito, enfim, que mais ou menos diz que as pessoas falam de suicídio, acabam por não se suicidar. Isso não é verdade. As pessoas, quando falam de suicídios, temos que ter sempre em consideração esse aspecto e tomar algumas medidas. Bom, ter também esta ideia, portanto, isto tem a ver não um foco só na depressão, mas acontecimentos de vida, as emoções primárias, aqui a tristeza, daí também a depressão, naturalmente, com aspectos nucleares. Portanto, temos que ter esta visão muito mais alargada, para fora da psicopatologia, mas naturalmente muito próxima, que nos faz muitas vezes confundir as coisas. Aliás, é muito curioso porque a tristeza é cada vez mais medicada, é um aspecto que é muito importante e deve-se ter uma reflexão grande sobre isso. E, portanto, os sentimentos de desesperança, a percepção da depressão, não é só a depressão, é também a percepção do estado depressivo, que aqui contribui muito. A diferença, a forma como se percepciona isso, contribui muitas vezes para a decisão do suicídio. A intenção suicida, naturalmente, e depois estas questões que em si levam ao plano do suicídio. Depois, uma característica aqui que é a impulsividade, também já hoje aqui foi referida, que representa, tem um peso importante na decisão do ato suicida. Estes eram os aspectos do manual da
Organização Mundial de Saúde, né? Fala aqui sobre aquilo que todos nós conhecemos, são os fatores principais, a economia, a anatomia, a perda de interesse, a energia reduzida, tem todas essas dimensões de concentração, ansiedade e irritabilidade, para depois focar, então, que características clínicas estão associadas ao aumento de risco de depressão. E depois vai ser utilizando isto, insónia persistente, autonegligência, depressão grave, ou seja, a gravidade do quadro depressivo realmente aqui é importante, não é? As alterações de memória, os estados de agitação, que são estados depressivos que fogem, e eu vou falar um bocadinho adiante sobre esse aspecto, fogem um bocadinho para um extremo da depressão, e a comorbilidade com as perturbações da ansiedade, que aqui aparecem os ataques de pânico, sendo que a segunda será provavelmente a perturbação obsessivo-compulsiva. Tem havido agora estudos bem interessantes também, feitos nessa área. E depois, que fatores condicionam o risco de suicídio em pessoas com depressão? De facto, a idade superior a 25 anos, a fase precoce da doença, este é um aspecto importante, a comorbilidade com o álcool, que já aqui foi referido, os estados mistos, e nós chamamos a atenção para os estados mistos dentro da depressão. Vou falar um bocadinho adiante sobre isso. Penso que é um dos aspectos que cada vez mais tem que ser refletido. Quando falamos de depressão, estamos a falar também já de um espectro que é relativamente alargado e temos que entrar em consideração, aqui sim, clinicamente, com situações que às vezes não são consideradas dentro da depressão. Pronto, e a comorbilidade já aqui tinha falado. Bom, se pensássemos num modelo para o risco de suicídio e que nos ajuda depois a pensar numa estratégia também para a prevenção, para o cuidado da depressão, teríamos que ter necessariamente em consideração estes aspectos. Isto também é muito clássico, está referido em grande parte das obras na área da suicidologia, mas temos que ter em conta naturalmente o meio psicossocial, os aspectos biológicos, que têm a ver com a vulnerabilidade biológica, a própria genética, de que já falamos também, mas temos aqui aspectos, eu diria, 3 aspectos essenciais. Um deles é a psicopatologia, já referi. Outra questão de emocionalidade, e depois a questão dos traços de personalidade. Alguns traços de personalidade que nós sabemos que, em conjunto, são gatilhos, quase. E tem aqui a rigidez cognitiva, a agressividade e a impulsividade, que, em conjunto, ou no meio, ou num contexto de doença psiquiátrica, mais das doenças afetivas, pode representar um risco maior. Portanto, no modelo teríamos sempre em consideração todos estes aspectos. Digamos que os traços de personalidade e algumas emoções básicas que eu dou aqui no exemplo podem constituir-se um núcleo importante da decisão suicida. Não? Estamos a falar de sentimentos de humilhação, por exemplo, vergonha, a culpabilidade como elemento central. E depois estes traços de personalidade associados. Tenho aqui também 3 exemplos: a hostilidade, a impulsividade e a agressividade. Digamos que estes são comumente aqueles que nós encontramos mais associados em situações de tentativas graves de suicídio e que as autópsias psicológicas também acabamos por verificar terem existido nesses aspectos. É muito interessante porque na perturbação da personalidade borderline, que eu acho que congrega muitos destes traços e que nós sabemos que tem, enfim, em que há uma prevalência grande de suicídio, o risco de suicídio é muito grande na perturbação da personalidade borderline. Há esta proximidade em relação a estes traços. Há um estudo destes autores, Rebecca e Pullman, que é muito interessante, porque de entre aquelas características ligadas à perturbação da personalidade borderline, a impulsividade foi aquela que realmente comprovou que teve uma diferença estatisticamente significativa para a probabilidade de um maior risco de suicídio. Portanto, cá está, aspectos, e isto comprova um bocadinho a ideia geral de que a impulsividade, também a hostilidade, a agressividade, representam por si uma característica que é muito importante destes aspectos. Cá está, pronto, isto traduz exatamente este 180% dos suicidas sofrem de uma perturbação afetiva, mas há esta comorbilidade ou estas características que agravam, de facto, a probabilidade de um risco maior de suicídio. Portanto, nós temos que ter em conta, dizia, as emoções e alguns estados. Não? As emoções temos falado delas, a culpa, a desesperança,
ter, mas estados que, em alguns aspectos, têm alguma transitoriedade, não são estados que sejam estáticos, que persistam sempre. Então, a questão da ambivalência, da rigidez cognitiva e da impulsividade que já tínhamos falado. Alguns sim são características, outros são transitórios e têm a ver até com a exacerbação de determinadas características da psicopatologia. Portanto, são aspectos que temos de ter aqui em consideração. Isto eu vou passar, porque não tenho aqui muito interesse, para entrar dentro daquilo que é, há bocado falávamos dos estados mistos, e tem a ver com um aspecto importante, que é o espectro depressivo, ou pensar a depressão dentro de um espectro mais alargado, e aqui incluiríamos a doença bipolar, portanto, a perturbação bipolar, é muito importante, porque há determinados estados depressivos que nós não consideramos como tendo uma matriz essencialmente bipolar. Portanto, são aqui referidas algumas dessas situações, a questão dos estados mistos, os estados borderline, a perturbação esquizofrénica, a mania disfórica. Naturalmente a mania está aqui, mas não é muito corrente aparecerem tentativas de suicídio ou suicídios na fase maníaca, mas está aqui para explicar todo este aspecto. E, por outro lado, a comorbidade também com algumas das perturbações da ansiedade é aqui importante. E aí eu gosto de apresentar aqui um estudo que foi feito em Braga, por mim e por uma colega, Sónia Azenha, que se tem dedicado também a esta área do suicídio, e que mostra, num estudo que foi feito em 145 doentes com diagnóstico de perturbação bipolar, um estudo retrospectivo, que 32,4% tinham pelo menos história de uma tentativa de suicídio, que representa uma porcentagem considerável. Destes, verificamos que o risco de tentativa de suicídio era 3 vezes maior no sexo feminino do que no masculino. Bem também, a favor daquilo que dizíamos inicialmente. A tentativa de suicídio é mais comum nas mulheres, também nestas situações. E depois, 2 vezes maior naqueles que têm uma história familiar de perturbação psiquiátrica, que é também um aspecto curioso, um dobro. E ainda, 4 vezes maior naqueles que tinham tido um episódio de início depressivo. Mas eram doentes com uma perturbação bipolar, mas tinham tido um episódio de início depressivo. E ainda, esta verificação que a maior parte dos doentes se encontrava em fase depressiva quando fez a tentativa de suicídio. Portanto, é outro aspecto importante a ter em consideração nas perturbações bipolares. Eu fazia aqui assim um pequeno intervalo, 2 minutos, para vos mostrar aqui uma caneta que acho interessante, que tem a ver com um doente nosso que seguimos já há vários anos nesta consulta de comportamentos suicidários. Eu era um jovem adolescente quando o observamos pela primeira vez. Tinha 19 anos, tinha uma história, estava deprimido, tinha feito uma intoxicação medicamentosa séria, teve 2 ou 3 dias de unidade de cuidados intensivos. Pronto, e foi seguido, foi orientado para a nossa consulta, fez um tratamento com antidepressivos. Ele tinha uma história de um episódio depressivo aos 14 anos, teve cerca de 1 ano e meio, 2 anos na consulta e acabou por ter alta. O que aconteceu é que 3 anos mais tarde, aos 22 anos, ele foi admitido no hospital, no serviço de urgência, deu-se a coincidência na altura. Eu ainda fazia urgência, agora já não faço. E deu-se, enfim, essa curiosidade, ter sido eu a observá-lo depois, porque fui chamado pelos colegas da cirurgia e não reconheci este doente que tinha sido seguido por nós, porque ele estava deformado, tinha dado um tiro na região temporal direita, estava deformado. O que nós refletimos um pouco sobre isto, o que é que tinha acontecido, o que é que tinha corrido aqui mal. Este doente foi observado por mim pela Sónia Azenha, que fazia parte da altura desta consulta, e refletimos sobre isso, o que é que eventualmente teria corrido aqui mal para ter acontecido isto, porque não havia aparentemente nada de muito objetivo. Não é? E o que nos tinha passado, e depois viemos verificar isso, é que este doente, aos 19 anos, quando tinha feito a primeira tentativa de suicídio, tinha um episódio, tinha história de um episódio de hipomania que nós
nem sequer perguntamos, não é? Porque muitas vezes os estados hipomaníacos não são referidos espontaneamente pelos doentes. Mas nesta segunda tentativa de suicídio nós pesquisamos isso, encontramos este estado hipomaníaco que sido imediatamente anterior à fase depressiva e depois à tentativa grave de suicídio. Não é? Naturalmente que saberão que aqui nós devemos utilizar os estabilizadores do humor, ou carbonato ou outros, enfim, alcoólicos ou outros anticonvulsivantes, e foi o que foi decidido nessa altura. Este doente veio mais tarde, aos 26 anos, a fazer uma outra tentativa de suicídio, porque tinha deixado a medicação há cerca de meio ano, voltou a deprimir e voltou a fazer uma tentativa de suicídio. Bom, o que é curioso verificar aqui é que este doente teve algumas fases depressivas, duas delas foram precedidas de um estado hipomaníaco, ou de um acesso hipomaníaco, se quiserem, e isto lança uma questão, que é a questão da existência ou não da depressão, mas uma depressão diferente, que é a depressão bipolar. Isto é muito discutido. Perguntar-se-á, fará sentido discutir isto? Em minha opinião, faz sentido. Porque, de facto, nós sabemos que a depressão bipolar é um pouco o paradigma daquilo que é a perturbação bipolar do tipo 2, não é? Em que os doentes estão, 90 e tal % do seu percurso clínico estão deprimidos e depois de vez em quando fazem um estado hipomaníaco que é muito rápido. E a maior parte destes doentes são interpretados como depressões unipolares. E o acompanhamento que se faz de uma depressão unipolar é, de facto, muito diferente do acompanhamento que se faz para uma depressão bipolar. E sabendo nós que o risco de suicídio é muito mais elevado, sabendo nós que o risco de suicídio é muito mais elevado nestas depressões bipolares, é um dobro. As tentativas de suicídio, um estudo que eu vou aqui trazer também, é o dobro do risco de suicídio em relação ao risco das tentativas de suicídio. E, de facto, parece que, portanto, neste contexto do espectro, considerar que há depressões bipolares pode ser aqui muito relevante e, portanto, bastante importante. As características que diferenciam são isto: a idade de início é muito mais precoce, a depressão bipolar, o número de episódios é também maior, o início é mais rápido e a duração, apesar de tudo, é menor. A gravidade dos sintomas, curiosamente, é mais ou menos idêntica na depressão bipolar e na depressão unipolar. Os sintomas são muito mais atípicos. Na depressão bipolar, normalmente temos hipersónia, chama a atenção para este aspecto, é muito curioso. Quando um doente deprimido nos aparecer a dizer que passa grande parte do tempo a dormir durante o dia, que tem muito sono, devemos ter sempre a intenção que ele poderá ter uma matriz essencialmente bipolar, e portanto poderemos estar em presença de uma depressão com características diferentes, um pouco neste paradigma da perturbação bipolar do tipo 2. Portanto, a suicidalidade é mais aumentada, nestes doentes, a somatização é menor, mas é eu creio, é também a minha convicção, ao longo destes anos, que nós temos e podemos considerar dois tipos distintos de depressão e devemos estar muito atentos à possibilidade de termos uma depressão, mas numa matriz essencialmente bipolar. Pronto, isto são algumas características que eu vou passar à frente, se não vou mudar muito mais. Este é o estudo do Riemann. O Riemann é um investigador húngaro, é um psiquiatra, tem um trabalho notável na área da suicidologia, e reparem que ele encontrou estes valores. As taxas de tentativas de suicídio ao longo da vida duplicavam uma perturbação bipolar do tipo 2, ou seja, da depressão bipolar. Portanto, devemos ter sempre este diagnóstico em atenção. Aliás, as propostas para o espectro bipolar recebem também uma dimensão diferente, porque vêm incluir aqui estados depressivos que parecem também estar nessa matriz. Chamava a atenção para as depressões recorrentes com história familiar de perturbação bipolar e as depressões cíclicas com resposta bipolar dos estabilizadores do humor. Portanto, temos de ter também isto em consideração na ótica daquilo que será uma prevenção mais eficaz em contexto clínico do risco de suicídio de alguns doentes. Chamo a atenção para isto porque considero, de facto, mesmo muito, muito importante. Esta é a estatística do nosso serviço em 2011. Nós temos uma mais recente, mas
trago aqui esta que é muito curiosa. É que mais de 50% dos casos têm a ver com a questão da perturbação bipolar, nos doentes que fizeram tentativa de suicídio, embora outros diagnósticos sejam aqui de facto frequentes. Mas neste conjunto, nós ultrapassamos os 50%, os 51% de doentes só nesta área, vamos dizer, de perturbações do humor. Aqui não poderia dizer perturbações afetivas, mas perturbações do humor, sendo naturalmente uma área importante. Bom, mas fugindo então um pouco agora da questão da nosologia psiquiátrica, se quiserem, vamos entrar naquilo que poderão ser padrões interacionais. Será que, para além disso, há outras vulnerabilidades, há outras fragilidades que fazem com que as pessoas possam ser mais vulneráveis ao risco de suicídio? Provavelmente sim. Isso está descrito, não é? E eu apontava aqui algumas que são essenciais. Primeiro, esta dicotomia do pensamento, o estilo cognitivo, perfeitamente dentro de uma dicotomia. Este pensamento a preto e branco, do tudo ou nada, do 8 ou do 80, é muito típico nos padrões interacionais dos doentes suicidas. Ou seja, que não encontram um meio termo naquilo que poderá ser a sua capacidade de resolver uma situação conflitual. Portanto, ou nada ou tudo. Não é? E às vezes o processo terapêutico, o processo de intervenção psicoterapêutica começa aqui, começa a desenhar com o paciente a possibilidade de encontrar um meio termo, uma alternativa para aquilo que é a dicotomia do seu pensamento. Portanto, isto traduz um estilo cognitivo inflexível por parte destes doentes, ou uma rigidez, como já tínhamos referido. E depois a que se associam os sentimentos generalizados de desesperança. Este é um padrão interacional. Em relação ao estilo de resolução de problemas, o padrão destes doentes pode andar dentro disto. Atenção aos efeitos imediatos das ações em favor dos efeitos a longo prazo. Há um certo imediatismo, vamos dizer assim. É tudo para resolver no momento, aqui, agora. Expectativas positivas em relação ao suicídio, isto que nós conhecemos dos nossos doentes, como estratégia de resolução de problemas. Este é outra das áreas em que a intervenção psicoterapêutica inicial é importante que se dê, no sentido de fazer divergir o sentido destas expectativas positivas. Depois, esta falta de insight, as ações falam mais alto do que as palavras. Isto é muito típico também no padrão interacional destes doentes. A regulação afetiva, nós sabemos que é deficiente também nos doentes suicidas. Esta tendência de sentimentos crónicos, de angústia, de culpa e desesperança, nós observamos na clínica. Esta inabilidade para a regulação emocional, especialmente em situações de stress, também é muito comum. E quando isto é um padrão, pode-se considerar como um padrão interacional. E depois estes afetos intensos, instáveis e com mudanças rápidas de sentimentos. Depois o estilo interpessoal, e cá está, a impulsividade, a ansiedade social, o isolamento social, o relacionamento por vezes conflitual. Está claro que definir padrões envolve sempre um certo risco, não é? Portanto, isto é muito transversal à psicopatologia no geral. Mas é possível fazer um enquadramento daquilo que são os principais aspectos interacionais. Daí resulta um bocado esta formulação. Chamar a atenção. Eu não sei se me estou a estender, provavelmente. Chamar a atenção para dois autores que são importantes na área da suicidologia. Schleiermacher, um dos autores talvez mais influentes, que definiu alguns dos aspectos importantes. E aqui estamos também na tentativa de identificação de traços comuns, de padrões, como dizia há pouco, que nos possam ajudar a pensar e a definir também estratégias de prevenção no meio clínico. Nós estamos a falar no meio clínico, porque é preciso. Naturalmente, não estou a falar, como disse no início, da prevenção no sentido lato, que tem muitas dimensões e que é possível podemos abordar aqui, mas no meio clínico. O que é que no meio clínico nós podemos retirar e ter uma atitude estratégica e preventiva? Não é? Portanto, o Schleiermacher definiu aqui alguns aspectos que são
essenciais, que é ver a questão do suicídio sempre como procura de uma solução. Isto diverso, quer dizer, não tem a ver com aquilo que é a certeza em relação à procura da morte, não é? Mas com a procura de uma solução. E isto modifica a intervenção terapêutica, necessariamente. Não é? Se nós pensarmos desta forma, conseguimos provavelmente desenhar também de uma ou outra maneira ou ajudar a encontrar uma solução que seja diferente da morte. Portanto, modifica toda a concepção, se quisermos, que nós temos sobre o suicídio. E, portanto, isto terá a ver na concepção de Schneider com uma alteração, uma interrupção de um estado de consciência que é extremamente angustiante para a pessoa, e que tem que ser parado naquele momento. E a forma que se encontra muitas vezes esta decisão sobre a morte, sobre o suicídio. Portanto, não termos uma visão estática é importante, e termos sempre a noção da transitoriedade da dimensão deste pensamento e até desta emocionalidade é aqui importante. O dor psicológico intolerável que leva a isso, a decisão rápida em relação ao suicídio. As necessidades psicológicas frustradas e depois vem por aí a baixa desesperança e a ambivalência. A ambivalência está sempre presente. Nunca há, por parte do suicida, a decisão, a tomada, digamos, fora do contexto da ambivalência, a tomada da decisão para o suicídio. Há sempre a dúvida se as pessoas se suicidam ou se não suicidam. Quer dizer, esta ambivalência é também ela uma oportunidade de intervenção para o psicoterapeuta. Portanto, sempre a noção da ambivalência aqui. E depois, o síndrome pré-suicidário de Ringel também nos traz aqui alguns aspectos curiosos que eu acho que nós temos que ter sempre em atenção neste tipo de consultas. Não é? E quando digo neste tipo de consultas, começo já também a antever aquilo que poderá ser, e é, na minha opinião, e está referido, aliás, no Plano Nacional de Prevenção do Suicídio, que é a criação de consultas específicas de prevenção do suicídio, é um dos aspectos, de facto, importantes na prevenção, e aqui em meio clínico. É talvez um dos aspectos até mais relevantes, em minha opinião. Portanto, o Ringel definiu alguns aspectos, definiu, portanto, esta questão da construção do espaço subjetivo do doente suicida, que eu creio que coloca muito bem, centraliza aqui muito bem aquilo que são os aspectos também essenciais. Primeiro, a experiência e percepção mais limitada que as pessoas têm neste estado, como têm normalmente nos estados de angústia, como têm nos estados de ansiedade muito elevados. Portanto, há esta constrição da percepção em comum do doente suicida, isto é experienciado, digamos, com muita relevância. Não é? Depois, este sentimento de sobrecarga, não é? Com uma situação extrema, não é? As pessoas isolarem-se, manterem-se afastadas, não é? Ou reduzirem o seu relacionamento social. Portanto, isto vai no sentido também da constrição, agora com uma objetividade maior. Não é? As emoções próximas do desespero, do medo e da angústia, a perda da capacidade de controle das emoções, sobrepõe-se um pouco àqueles padrões interacionais que eu falei anteriormente, alguns destes aspectos. Não é? Mas isso demonstra também a convergência de opinião de autores diferentes, não é? sobre estes aspectos. Não é? O sentimento de desvalorização, o desinteresse por algumas áreas da vida, não é? Estão dentro desta concepção do Ringel sobre a constrição do espaço subjetivo. Depois, esta agressão inibida, dirigida para a própria, não é? Isto é uma coisa que nós sabemos também. Não é? Sabemos que esta diferença em relação ao doente suicida é dirigida a agressividade para si mesmo, não é? Enquanto temos noutros padrões interacionais o direcionamento dessa agressividade mais para fora, não é? E isto constitui uma diferença importante. E depois as fantasias ligadas ao suicídio, o desejo de estar mortas e das considerações acerca dos mecanismos suicidas, fantasias que trazem alívio e aumentam a atração pelo suicídio, tudo isto Ringel considerou aqui de uma forma também que eu considero notável e que nos ajuda a perceber a fuga da dor e do sofrimento também, que já foi referido aqui no contexto da reflexão de outros autores. Portanto, eu creio que o síndrome pré-suicidário de Ringel nos ajuda
a perceber muita coisa e nos ajuda também a poder planificar uma ação estratégica mais dirigida para a prevenção. Isto é um quadro adaptado do Blumenthal que faz um pouco, se quisermos, que nos dá um pouco a visão global dos comportamentos suicidários. Temos esta noção de que temos fatores de predisposição, fatores de risco, fatores protetores e fatores precipitantes é importante, porque é cada um destes níveis que nós podemos e devemos falar. Da predisposição nós já falamos aqui, não é? Os aspectos genéticos, biológicos, os fatores de risco também. Falamos das emoções, falamos da psicopatologia, da nosologia psiquiátrica, falamos do meio ambiente. Não é? A vulnerabilidade para o risco de suicídio está muito centralizada nestes fatores de risco. Mas depois há fatores protetores, não é? Alguns resultam, enfim, digamos, das ferramentas cognitivas intrínsecas de cada um. Outros dependem daquele suporte e da intervenção que nós fazemos. Não é? Portanto, os fatores protetores podem ser desencadeados também através da nossa ação. Depois há fatores precipitantes, há fatores imediatos. E aqui estamos a falar de uma outra dimensão da prevenção, não é? E tem, aliás, foram tomadas já muitas medidas relativamente a isso. Veja-se, por exemplo, a disponibilidade dos métodos de suicídio que até há alguns anos, enfim, estavam mais ou menos ao dispor das pessoas e hoje há alguma dificuldade em que isso aconteça, sei lá, estou a falar dos tóxicos, dos medos, até dos psicofármacos, que hoje não se obtêm com a mesma facilidade como se obtinham aqui há alguns anos atrás. E, portanto, a questão da regulação emocional, naturalmente, que são um limiar para a fase final, para aquilo que é, de facto, o ato de suicídio. Portanto, esta visão do Blumenthal, eu acho que é muito curiosa e nos ajuda também a perceber isto. Então, também para não demorar mais, porque acho que já estou a avançar muito com uma série de coisas, mas sobre as quais depois se entenderem, se houver tempo, Paula Carvalho no dia poderemos discutir. Mas eu apresentava aqui assim, de uma forma avulsa, 10 medidas que eu considero essenciais, como tu diste, para a prevenção do suicídio. Mais ou menos estão planificadas no Plano Nacional de Prevenção do Suicídio. Hoje temos, enfim, a sorte de ter aqui o Dr. Álvaro Carvalho, ele depois nos dirá mais, naturalmente, sobre isto. Primeiro, esta última questão que dizia, reduzir a disponibilidade e a acessibilidade dos meios de suicídio. Isso está em grande parte feito, mas é uma coisa que não podemos perder, digamos, de vista, não é? Depois, um aspecto importante que surgiu logo aqui, que é a questão do estudo, não é? Sobre as doenças psiquiátricas e o suicídio. Porque eu acho que até há bem pouco tempo, pouca coisa tem sido feita, embora agora se comece a desenhar um novo panorama em relação à investigação da área do suicídio. E eu até me esqueci de felicitar o Dr. Paulo Carvalho pelo tema também este ano das suas jornadas. Não é? Queria fazer, porque acho que este tema foi um tema importante, não é? nesta altura. Depois, implementar estratégias que visem a diminuição do estigma associado à doença mental. Vocês não sabem esse estigma, mas faz sentido ainda, não é? Fizemos alguns estudos específicos e realmente a questão do estigma é importante. As pessoas não aceitam ainda a doença mental, nem aceitam ser tratadas, nem aceitam vir ao psiquiatra ou ao psicólogo ter uma ajuda neste sentido. Em alguns estudos que fizemos em populações especiais, como a doutora Nazaré dos Santos, que também compõe isso, nós verificamos que esta questão do estigma era uma questão importante. Depois, os procedimentos relativos à informação com os órgãos de comunicação social é outro aspecto importante, não é? A forma como se trata isto. Muitas vezes a forma romântica como se trata o suicídio nos meios de comunicação social é muito mais apelativa, não é? Do que o contrário, e eu acho que essa é uma problemática também complicada. Os programas de prevenção do suicídio. Está aqui o Dr. Álvaro Carvalho, responsável principal pelo Plano Nacional de Prevenção do Suicídio, que temos em Portugal pela primeira vez. Foi também um trabalho considerável. Depois, naturalmente, também esta questão mais ainda inclui o acesso à informação sobre a prevenção do suicídio a todos os profissionais de saúde, diretamente, não é? Informação específica, que é importante, Sociedade Portuguesa de Suicidologia, enfim,
fez no passado e tem programado fazer algumas ações sobre formação, sobre o risco do suicídio, e depois manter programas educacionais de treino e intervenção na área da suicidologia. Melhorar a detecção precoce, naturalmente, facilitar o acesso a consultas de prevenção, como dizia há bocado, são sendo normas de referenciação simplificadas e desburocratizadas. Isto é um aspecto importante. Uma consulta nesta área não pode ser uma consulta com estes pressupostos, senão não atinge os objetivos para os quais foi ou deve ser criada. Portanto, a acessibilidade é fundamental, não ter listas de espera, a disponibilidade imediata, criar condições que permitam isso. E, portanto, terminava deixando, de facto, estas 10 possibilidades de reflexão sobre a prevenção na área do suicídio. Muito obrigado. Eu não te estou aqui, agora tu não sais daqui. Posso fazer uma pergunta rápida? É uma curiosidade que eu tenho. Um potencial suicida, pessoa inteligente e mais bem formada, qual é a vantagem ou desvantagem dos conhecimentos técnicos e teóricos para essa pessoa? Essa pessoa ter os conhecimentos técnicos e teóricos, qual será a vantagem ou desvantagem para o seu procedimento posterior? É uma questão difícil de responder, porque a prevenção, naturalmente, é dirigida mais às instituições, às pessoas que trabalham de forma direta ou indireta, ou que podem vir a ter um doente suicida. O conhecimento por parte das pessoas, eu creio que, no geral, não pode ser uma estratégia, porque o acontecimento, pelo menos na minha visão do contexto suicida, acontece sempre com uma base mais ou menos clínica, vamos dizer, e é um estado de transitoriedade clínica que faz com que, em dado momento, as pessoas pensem no suicídio, pensam porque estão, vamos supor, deprimidas, têm ideias de culpabilidade, têm ideias de prejuízo, têm uma série de coisas que faz com que a percepção que têm das coisas esteja, como se dizia, ali muito restrita, não é? Portanto, a percepção é uma percepção muito constricta, dizendo melhor. E a pessoa mais bem informada, numa situação dessas, provavelmente não conseguirá ter, digamos, fazer uma elucubração correta sobre aquilo que pode ser um plano, uma atitude diferente perante o suicídio. Portanto, eu creio que não se dirige tanto à pessoa, nesse sentido, mas mais a quem intervém sobre a pessoa. Eu vou usar o microfone, que é precisar. Mas eu não sei se aqui, se calhar, não sei se posso dar aqui uma axiga, que é, se calhar quando se está em crise, ok, o pensamento está bloqueado e focado naquele sentido. Mas previamente, como qualquer coisa que é, se eu tenho a informação, eu posso perceber que aquilo que eu sinto ou por aquilo que eu posso vir a passar ou até já passei, é algo que existe, é algo que pode ser tratável, é algo que a informação servir como uma possibilidade de serem entendidos. Não sei se neste sentido. Eu creio que sim, embora um pouco mais. Isso será desmotivador para a pessoa em relação à tendência do suicídio? Isso ainda é ir mais longe, não é? É um bocado difícil responder. É um pouco difícil responder a isso, não é? Se falarmos daquilo que precede, digamos, o contexto suicida, não é? Se fizermos uma prevenção em relação, vamos supor, à depressão, aos estados de ansiedade, aí faz mais sentido, não é?
Eu acho que o esclarecimento sobre esses estados pode ter uma ação benéfica sobre aquilo que é o estigma. E aí sim, eu acho que sim. Acho que aí, agora, diretamente em relação ao suicida, vamos dizer, ao estado já do contexto de suicídio, eu acho que aí é mais difícil. Agora, antes disso, pode ter a ilação positiva, não é? Se nós conseguimos diminuir o estigma e se conseguimos fazer com que as pessoas até percebam e procurem, isso aí pode ser, de facto, positivo. Eu queria... Tu ficas connosco depois da almoço? Como isto tem estado tudo tão móvel, é porque, como temos a sorte de ter aqui a diretora clínica do nosso centro hospitalar, e é a enfermaria, eu penso que esta era uma das questões, as questões que levantaste aqui. Para já, parabéns, adorei, aprendi imenso, foi fantástico, e sim, gostei muito mesmo, não é nada genérico. Acho que foi muito claro, acho que foi muito pedagógico, no bom sentido do termo. Nos levaste aqui num caminho muito tranquilo e muito interligado, que as coisas todas faziam sentido, isso nem sempre acontece. Portanto, muito obrigada pela tua apresentação. E depois, na parte da tarde, o que nós pretendíamos, de facto, fosse muito interativo, que é exatamente a necessidade, porque estão aqui vários intervenientes, está o centro hospitalar, está o ACE, está a saúde pública, estão câmaras, enfim, vários dos nossos parceiros. A ideia era como é que nós podemos construir, de facto, aqui, a nível da prevenção, um núcleo de intervenção que passe tem que passar por várias etapas. E, portanto, contávamos depois contigo para nos ajudar aqui nessa tarefa, está bem? Não sei se mais alguém tem questões. Bom dia. Há uma coisa que eu sempre tive curiosidade desde a universidade. Quando dizem fatores genéticos, referem-se aqui Desculpa, não percebi. ao fator genético do suicídio. Fala-se em quê? Está nas genes? Nunca percebi. Sou psicóloga, por isso talvez não perceba muito bem isso. Essa é uma boa questão e faz-me lembrar que eu saltei um slide essencial sobre isso. Não é? Fazia a distinção, por exemplo, entre o risco para o suicídio, entre aquilo que poderá ser considerado a depressão bipolar e a depressão bipolar. Não é? E nós sabemos que, em relação à depressão bipolar, se quiser a perturbação bipolar do tipo 2, as questões das heranças genéticas se colocam com muito mais acutilância. Não é? E sabendo nós que aqui o risco é duplo, não é? Em relação à probabilidade de uma ocorrência na área do suicídio, e aqui estamos a falar de tentativas de suicídio e de suicídio, isso leva-nos a pensar que os aspectos genéticos são importantes. Por outro lado, há estudos que também demonstram que em familiares que têm antecedentes de suicídio, talvez pela expressão de algumas doenças que estão relacionadas, o risco de suicídio também é maior. Não é? Eu chamei também a atenção para os estudos da professora Alda Ambrósio, que são muito interessantes na área da genética e que estão até num plano, digamos, mais avançado do que isto que eu estou a dizer, e que permitem, talvez, ou em breve, estabelecer algumas correlações entre alguns fatores genéticos e a maior expressividade relativamente ao suicídio. Mas podemos dizer que sim, aí há de facto uma correlação. Obrigado pela questão. Então, 1, 2, 3, acabou o prazo. Vamos para o coffee break. Mais uma vez, muito obrigada.